os direitos humanos e o combate ao trabalho análogo à escravidão. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes da Rádio Noroeste FM. Notícias como as que circularam por todo o país a respeito de situações de trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul, especificamente na Serra Gaúcha, naquela área de produção de vinhos, marcaram um grande espaço na mídia e provocaram uma série de debates. Alguns ligados aos ruralistas, ao chamado agronegócio, indignados, como se fosse uma injustiça, enfim, e outros indignados pela ocorrência de um trabalho análogo à escravidão ainda nos dias de hoje no nosso país. Seria interessante, antes de entrar em algumas considerações no aspecto das normatizações, pensar o porquê da existência de um trabalho em condições análogas à escravidão. É interessante e necessário a gente considerar um aspecto histórico de que o nosso país conviveu nesses 5 séculos, um pouco mais de 5 séculos, da chegada dos conquistadores europeus a essas terras, onde já existiam pessoas vivendo, portanto não foram descobertas, conquistadas, isso sim, que mais de 3 séculos, mais de 300 anos foram de regime escravocrata. Então a nossa história do chamado Brasil com esse nome é marcada majoritariamente pela existência da escravidão, de pessoas escravizadas, para beneficiar, através desse trabalho escravo, a riqueza de outros. E alguém poderá dizer, não, mas isso já em 13 de maio de 1888, a escravidão foi abolida. Bom, formalmente sim. Do ponto de vista cultural e político e econômico, outras questões se colocam que precisam ser enfrentadas. E, infelizmente, esse trabalho análogo à escravidão existente nos dias de hoje, ele assume outras características diferentes do velho regime, onde, por exemplo, se permitia que uma pessoa fosse propriedade de outra. Isso, a lei do 13 de maio de 1878 superou, mas nós vimos ao longo da história que não é o suficiente. Não basta a abolição jurídica do regime escravocrata se as condições sociais e econômicas não mudam. Porque um ponto fundamental em qualquer lugar do mundo, quando existe trabalho análogo ao escravo, é exatamente uma superexploração do trabalho e condições, em geral, de pobreza extrema e de miséria. Lamentavelmente, no nosso país, isso nunca deixou de existir. Nós tivemos alguns avanços na redução de pobreza e de miséria significativos nos 12 anos de governo, tanto Lula e Dilma, mas isso não foi absolutamente superado na sua totalidade. E nós vemos periodicamente os casos que são denunciados e tivemos, infelizmente, um crescimento dessas situações, principalmente pelo desmonte que a área da fiscalização do trabalho sofreu. Mas vamos lá. Do que nós estamos falando a respeito de trabalho análogo à escravidão? Em primeiro lugar, é importante dizer que, do ponto de vista das nossas normas, no Brasil e normas internacionais, trabalho escravo ou análogo à escravidão é absolutamente proibido. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, de 10 de dezembro de 1948, diz com todas as letras: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. E nós somamos a isso outras normas internacionais, algumas já inclusive antigas. Convenção das Nações Unidas sobre Escravatura, 1926. Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, 1956. E mais a partir de iniciativa da OIT, 1930, a Convenção número 29, que define trabalho forçado, todo e qualquer trabalho para o qual o trabalhador não pode decidir livremente se aceita a atividade. E ainda a Convenção 105 da OIT, de 1957, que o Brasil ratificou em 1965, que estabelece a obrigatoriedade da supressão do trabalho forçado. Na nossa Constituição, nós também temos, assim, de uma forma muito explícita, a rejeição a qualquer forma de trabalho escravo ou análogo à escravidão. O artigo 1º, quando afirma
no inciso 3º, a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. O artigo 3º, quando diz que constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, e erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o artigo 5º, que afirma, assim como a Declaração Universal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A própria Constituição, aí de forma mais explícita, no artigo 243, vai afirmar: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária, da programa de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º, exatamente a previsão da liberdade, todos são iguais perante a lei, da igualdade. E o parágrafo único do artigo 243 vai estabelecer: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho de escravos será confiscado e reverterá a fundo especial em destinação específica na forma da lei. O artigo 149 do Código Penal, que prevê o crime, né, de reduzir a condição análoga de escravo, ele tem uma alteração importante em 2003 pela Lei 10.803 e que vai estabelecer alteração no artigo 149 do Código Penal, colocando que a limitação de locomoção, a impossibilidade do exercício do direito de ir e vir não é a única condição ou a principal para a caracterização do trabalho escravo. Essa alteração ela faz com que a caracterização do crime de redução a uma condição análoga de escravo é estabelecida pela restrição de locomoção do trabalhador, mas também pela submissão a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, a sujeição a condições degradantes de trabalho. Portanto, essa alteração do conceito de trabalho escravo numa perspectiva contemporânea é importante exatamente porque não restringe, não fixa apenas a questão da ausência de liberdade. E isso é muito importante, principalmente porque nós sabemos que liberdade, essa palavra, né, tão importante, mas às vezes usada de forma tão equivocada, ela, numa opressão, uma exploração econômica extrema, ela se perde. Quando a pessoa está num grau de miséria tão perverso, muitas vezes ela vai se submeter, não porque ela queira, mas porque não tem outra opção. Então é importante a gente considerar que uma das formas de combate, né, ao trabalho análogo de escravo, a escravidão, é a superação da condição de miséria. A condição de miséria é um combustível permanente para a existência de situações do trabalho análogo ao escravo. Paralelo a isso, que nós precisamos, aliás, a Constituição fala que é um objetivo da República promover o bem de todos, né, e também ser superada essa condição de desigualdade e marginalização e pobreza, né, nós precisamos, em paralelo, combater utilizando instrumentos que nós temos no Estado, que a Constituição de 1988, a mais democrática da nossa história, estabeleceu. Então, fiscalização do trabalho, inspeção do trabalho, que são instrumentos fundamentais e que já não vinham em boas condições mesmo antes do golpe de 2016, quando foi deposta, né, de forma ilegítima a presidenta Dilma Rousseff, e isso foi piorando cada vez mais no governo Temer, e aí no governo do genocida, do assassino Bolsonaro, isso piorou. Então é importante entender as raízes desse trabalho análogo à condição de escravidão, e perceber que nós precisamos trabalhar em várias frentes. Na frente da superação da miséria e da extrema pobreza, na frente do fortalecimento dos instrumentos de enfrentamento ao trabalho, a essa exploração do trabalho análogo ao escravo, e também num trabalho que vem desde a base, convencendo a sociedade brasileira, né, de que esse tipo de exploração é inadmissível. É evidente que isso
encontra diferenças a partir dos olhares de classe, mas nós precisamos fazer esse trabalho permanente, aí todos os movimentos sociais têm que cumprir esse papel. Também é importante aqui considerar uma outra face de um trabalho que, se não chega a ser análogo à escravidão, é um trabalho que muitas vezes é explorado da pior forma, que é o trabalho terceirizado. E vale aqui uma reflexão. Afinal de contas, essa expansão do trabalho terceirizado, ela agora se dá em muitas frentes. Praticamente, né, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, escancarou as portas para a terceirização, para a ampliação da terceirização. Mas é importante tentar entender que lá na origem desse processo de terceirização, uma face absolutamente racista, né, racista mesmo, se colocou, porque essa terceirização que começou inclusive lá atrás em empresas privadas, pegando alguns setores, pegou quais setores? Higiene, limpeza e vigilância. Higiene e limpeza, quem eram e ainda são a maioria das mulheres que trabalham nessa área? Mulheres negras. Então, não identificar e não perceber o sentido racista da própria terceirização é uma questão que também merece reflexão, que nós precisamos nos debruçar. Então, que nós possamos fortalecer a nossa luta pela superação do trabalho análogo à escravidão, de qualquer forma de exploração do trabalho, e que possamos, enfim, construir essa sociedade que a Constituição prevê, que respeite a dignidade humana e que construa esses parâmetros de fraternidade e justiça social. Obrigado.